Irmãos, nós começamos a meditar a palavra de Lucas, domingo passado, que nós iniciamos, que foi escrita pelo seu discípulo, ou melhor, discípulo do discípulo, seria Lucas, que é discípulo dos apóstolos, Paulo, e ele, primeiro seu livro, que era Lucas, que descreveu sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, como Deus enviou o seu Filho aqui na terra, e como ele cresceu, como ele sofreu, o que ele fez aqui na vida. E assim, não somente isso, ele como sofreu, e até obedecendo na morte da cruz, e ele ressuscitou após 3 dias da sua morte. Acredita toda a sua vida, isso é salvação. Salvação é o quê? Acreditar em Jesus Cristo como seu Salvador, isso representa o quê? Que Jesus Cristo, Ele é Deus que veio aqui na terra, que Ele viveu, acreditar toda a sua vivência, sim, inclusive sua cruz e sua morte e a ressurreição. E Lucas, ele escreveu o que Jesus Cristo fez aqui na terra. E seu segundo livro continua sobre esse aspecto, que nada mais como seus discípulos, que era bando de traidores, homens cheios de medos, pessoas inculto, não foi preparado, maioria. No entanto, como estes homens conseguiram herdar para executar a mesma obra do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ainda muito maior, como isso era possível? Como isso era possível? E assim, ele escreve um livro que sobre o nascimento de Jesus Cristo, até toda a sua vida e a morte da cruz e ressurreição, e até que ele ficou antes da sua ascensão. E depois, toda a sua obra repassada para os seus discípulos, que realmente ungido pelo Deus Espírito Santo, que fizeram a mesma obra do Senhor Jesus Cristo, até muito mais, Porque Jesus Cristo, ele não saiu da uma região que se chama Palestina, mas como seus discípulos, ia até Roma, até ia à Ásia, ia como eles, ia a todo canto do terrestre. E assim continuou sua obra, não somente terminando com seus discípulos, mas os discípulos dos discípulos, até a nós. E assim, nada mais, esses discípulos que se tornaram apóstolos, e se tornaram realmente discípulos, como a gente, assim, apóstolos, missionários, pastores, membros da igreja, e assim todo o seu evangelho é difundido para o mundo inteiro. Isso através da sua igreja, que recebeu esse Deus Espírito Santo. Esse Atos dos Apóstolos, agora Atos dos Apóstolos pelo Deus Espírito Santo. E agora chegou até nós. Isso que a gente estava compartilhando. Mas, assunto muito importante, que ele, assim que ele ressuscitou, ele subiu diretamente para o céu? Não, ele ficou quantos dias aqui? 40 dias aqui na terra. Irmãos, esse tempo, 40 dias, é muito importante. A gente sabe, a gente ouviu que Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui e depois ele subiu ao céu. Muitos cristãos sabem disso, mas esse 40 dias é muito importante, pessoal. Por quê? Jesus Cristo estava aqui na terra e ele agora cumpriu a história da salvação. E ele sendo agora Deus, ele provou que ele é Deus através da ressurreição. Ele é o primeiro fruto da ressurreição. Ele agora sendo ressurreito, Senhor que cumpriu toda a história da salvação, ele ficou aqui na terra 40 dias. Para quê? Para que ele ficou aqui 40 dias? Porque esses 40 dias são muito importantes, nada mais, ele estava revelando coisas de Deus, coisas do reino de Deus. Irmãos, isso é muito importante, porque o mundo agora vai ouvir sobre todo o plano celestial. E uma comunicação direta. Agora, seu reino de Deus e aqui na terra é uma coisa só. Por causa do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Durante 40 dias. E esse ato que a gente estudou, Atos, capítulo 1, versículo 3. Dá para ver versículo 3? 3 estava escrito assim. Este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Nas outras palavras, durante 40 dias, ele estava ensinando sobre
a obra de Deus, o trabalho de Deus, as coisas que realmente concernente ao reino de Deus para seus discípulos. Essa é a razão que ele ficou 40 dias aqui. Não é um tempo maravilhoso? Não é um tempo muito precioso? No entanto, esse 40 dias que Jesus Cristo ele gastou e investiu nada mais para seus discípulos. Sem aqueles discípulos que fugiram, sem aqueles discípulos que negaram, sem aqueles discípulos que estavam cheios de medo. E até ele visitou eles várias vezes. E encontrou eles na Mar da Galileia, lembra? Preparando café da manhã, assando pão e peixe. Ele que distribuindo, consolando, restaurando todos os discípulos, especificamente até Pedro. Por que ele ficou 40 dias? Porque ele queria revelar a sua obra de Deus. Como um homem é capaz de entender a obra de Deus? Como um homem é capaz de fazer a obra de Deus? Como um homem entenderia a vontade de Deus, Abba Pai? Como um homem realmente tem essa potencialidade e essa possibilidade de realizar as coisas de Deus? Irmãos, porco vive vida de quem? Eu pergunto só o que você pode responder. Porco vive vida de quem? De porco. Tem pessoa que ia responder, é vida de feijoada, nada disso. Vida de porco. Um boi vive o quê? Vida de boi. Boi vive como boi, pessoal. Está difícil. E seu urso? Tem urso específico, né? O urso vive como urso, mas tem um cachorro. O cachorro vive como? Vida de cão, pessoal. Isso. Entenda bem. E homem vive vida humana, pessoal. Certo ou errado? Mas como o homem vai entender coisas de Deus? Como o homem pode realizar as coisas de Deus? É muito difícil, pessoal. Muito difícil. Por isso Jesus Cristo disse, ele falou, razão de ele ficar 40 dias aqui na terra, depois da ressurreição, nada mais ele queria falar sobre a sua obra de Deus, o plano de Deus, sobre o reino de Deus. Ele falou, mas ele sabia, mesmo que ele falando, seus discípulos não vão entender. Por isso disse, vocês têm que esperar. Esperar, receber o quê? Esperar até receber? Já acertou. Mas os discípulos não eram igual a vocês. E eu explico para eles, até receber promessa de Deus. Não é assim? Promessa de Deus. Versículo 4, isso que a gente compartilhou. Versículo 4. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Então, isso que Jesus Cristo pediu, vocês têm que esperar até receber promessa de Deus. Pela essa razão que Jesus Cristo ficou quantos dias? 40 dias depois da ressurreição. Então não é muito importante. Essa é uma coisa essencial, mas muitos cristãos esquecem essa parte. Muitos cristãos ouviram uma vez, sim, sabe esse assunto, mas não sabe aplicar isso na sua vida. Irmãos, muita gente lê a Bíblia. Hoje eu fiquei contente, porque tem pessoas que escreveu Atos. 12 pessoas que escreveram, 12. Parece 12 tribos, 12 discípulos. Não é muito bom, né? 12. Isso mesmo, pessoal. 12 pessoas escreveram, tá? Muita gente não escreveu, né? Mas pelo menos 12 pessoas escreveram Atos inteiro. 12 pessoas. Quem entregou hoje, parabéns. Vai receber presente. Mas quem não escreveu, eu vou dar outra chance. Até dia 31 de janeiro. Até o último domingo você pode entregar, tá? Porque vale a pena você escrever Atos. Quando o pastor falar, diga amém. Amém. Escreva aí, ó. Se não devolva caderno, tá? Escreve, por favor. Então, pessoal se lê a palavra de Deus. Mas, quando a gente lê a palavra de Deus, entende tudo? Entende tudo? Difícil. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente fala promessa de Deus, a gente lembra o quê? Contrato de saúde. Contrato de seguro.
Aquele, quando a gente faz contrato de saúde, ou mesmo que sendo saúde, ou contrato de seguro, aquela pilha de papel, letra de pequenininho que você tem que olhar com lente. E cada vocabulário é difícil. Quando você faz um contrato de saúde ou seguro, você lê toda aquela explicação, contrato? Não, você acho que dá certo, porque muito famosa essa firma, todo mundo faz, a gente faz. Mas a gente tem que ler detalhadamente. Lá deve ter o quê? Nosso benefício, nossa responsabilidade, quando a gente recebe, não recebe, qual é o problema, qual é o contrato, como que quebra, se quebra, o que acontece. Tem que ler tintim por tintim. Depois o pessoal fala assim, eu não sabia. Sabia o quê? Você assinou? Você não leu tudo? Mas quando a gente olha a vida cristã, parece assim. Parece que nossa Bíblia é o quê? Contrato de seguro da vida. E outro seguro, que está cheio de letras pequenas aqui, e a pessoa não sabe como aplicar. Pessoal, se a gente não recebe Deus Espírito Santo, não entende palavra. Não é que pessoa que estudou, pessoa é doutora em língua ou filosofia que entende a palavra de Deus. A palavra de Deus, pessoal, mesmo que pessoa é ingênua, pessoa que não estudou, essa pessoa pode entender se for Deus Espírito Santo. Entenda bem. Eu gosto toda a obra de Paulo Coelho. O cara escreve fantástico. Mas vários livros, eu acho que ele copia a Bíblia. E ele escreveu as suas ilustrações, modificação. E ele falou assim, não, Bíblia só Deus que pode escrever. Homem não pode escrever. Mas ele é ateu, ele é místico, ele não é cristão. Até não é cara que não é cristão, usa a Bíblia, aproveita a Bíblia, mas ele não entende, porque isso é palavra de Deus. Não é qualquer pessoa, a Bíblia é a palavra de Deus. Pelo contrário, quando eu era primeiro ano de pastoral, assim, pastor novato, eu servia uma igreja da colônia coreana. Tinha uma senhora idosa, quase 90 anos, mas ela era uma mulher muito consagrada. Eu estava visitando ela quase semanalmente, porque ela estava fase terminal. E quando eu ia para visitá-la, ela sempre se levantava. Eu falei, senhora, não precisa levantar mais. Pode ficar, mas não, pastor, eu tenho que te respeitar. E ainda eu quero ouvir a palavra de Deus. E ela pediu e inclinar, sempre encostava sua costa na parede e ouvia, a gente cultuava. Eu dava palavra para consolá-la, mas depois disso ela sempre fazia testemunho. Quando eu ouvi a testemunha dele, eu fiquei muito gratificante. Eu que estava consolado, não ela. Mas ela nunca estudou na vida dela, durante 90 anos. Ela nasceu em época de colonização de japoneses na Coreia. Ela sofreu toda aquela colonização e ela enfrentou a guerra civil da Coreia. Ela sobreviveu e ela perdeu o marido, perdeu alguns filhos, mas o que sobrou, o que sobreviveu, ela trouxe aqui no Brasil e viveu, e agora faz terminal de 90 anos. Mas quando ela contava a palavra de Deus, eu fiquei assustado, arrepiado, porque ela era um grande teólogo. Onde que ela aprendeu? Porque ela estava com Deus Espírito Santo. Ela era uma mulher consagrada. Ela contava, falava cada ilustração, cada palavra que ela tirava, versículo por versículo. Eu falei, eu aprendi tudo isso no seminário com doutores de teologia, e ela, com tanta simplicidade, ela fala tudo. É assim que eu visitava. Era uma noite de quarta-feira, que tinha reunião de oração, aquela igreja. Aquele dia era muito suado, eu lembro claramente, porque eu estava muito com a fadiga, estava muito cansado, trabalhei, preguei à noite, quarta-feira, voltei para casa muito tarde, muito suado, muito cansado. Mesmo assim, aquela noite, eu fazia uma coisa muito anormal. Eu só assim, quando eu volto para casa, a primeira coisa que eu faço é tomar banho. Mas aquela noite eu não fazia nada. Do jeito que eu estava, com gravata, todo terno, eu estava meia deitada no sofá, estava aí. Passou de hora e pouco, eu não troquei roupa, esquisito. E assim, o telefone tocou. Pastor, aquela irmã está à beira de falecer. Aí eu fui diretamente ao apartamento dela. Por quê? Ela sempre, quando eu visitava nos dias da vida dela, ela sempre falava assim, pastor, senhor que vai fazer meu funeral. Aí eu não sentia bem, né? Eu fui lá para que ela fique mais forte,
e ela seja restaurada, não é assim? Mas aquela senhora, irmã, sempre me fala assim, pastor, eu amo você, o senhor é muito querido meu, eu quero que o senhor que faz um culto na última hora da minha vida. Não é constrangimento, né? Ouvir uma coisa dessa. Aí, a pessoa ligou, eu fui lá, ela ainda estava respirando. Aí eu fiz o último culto com ela. Eu sabia que durante a última oração ela faleceu. Foi chamada por Deus. Como eu soube? Porque eu coloquei, geralmente assim, pessoas de idade, eu oro, minhas mãos colocadas na costa das pessoas. Porque quando a pessoa falece, a coluna bate no chão. Porque desmorona toda. Então a gente está para saber. E pessoa que ainda está vivo, se a gente colocar assim mão, ainda tem espaço para colocar. A pessoa morta não entra mais. Então, pela minha experiência, eu estava orando assim, né? Eu senti ela desabando. Amém. Aí ela fez culto comigo até o último momento. Ela falecendo, cultuando. Não é maravilhoso? Ela era uma mulher santificada mesmo. Eu fiquei arrepiado, porque realmente, até seu último momento da vida, ela estava concluindo de acordo com sua oração, sua vontade, porque sua vontade, estava ligada intimamente com a vontade de Deus. Como isso é possível? E nada mais é essa palavra, nada mais é essa palavra. Irmãos, por isso Jesus Cristo falou para esses discípulos, espera até receber promessa de Deus. Eles não sabiam isso, era Espírito Santo como a gente. Mas discípulos não entendiam bem. Como eu sei que eles não entendiam bem? Versículo 6. Vamos ler versículo 6 que a gente começou a ler, todo mundo junto já? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Olha, entendeu ou não entendeu? Não perguntou como vocês, esse tempo que Deus Espírito Santo vai descer, e Deus Espírito Santo vai entrar na nossa vida? Deveria perguntar assim, né? Eles falaram o quê? Esse tempo que o reino de Israel vai ser restaurado, ele estava ligado ao quê? Restauração da sua nação, sua independência. Eles pensavam o quê? Materialmente que ele está pensando. Sinceramente, isso é o nosso problema, não é assim? Quando a gente faz evangelização, quando a gente fala sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sempre a gente fala assim, não, aquele pessoal é pobre, aquela comunidade é fome, então a gente tem que entregar pão. Pessoal, o que é primeiro, pão ou palavra? O que é primeiro? Muita gente fala assim, não, tem que entregar pão, tem que sobreviver a pessoa primeiro, vamos levar pão, vamos levar mantimentos. Todo mundo isso que fala assim. Quando que vai chegar a promessa de Deus? Não fala assim. O que é promessa de Deus, pessoal? O que é promessa de Deus? Promessa de Deus não é eu ganhar pão. Mas muita gente aqui vem na igreja, muitas igrejas, muitos cristãos, ora. Por que ora? Para ganhar pão. Muita gente ora, berra, chora, gritando Deus de promessa, até a gente louvou ou de cântico. Agora, quando a gente cantava, louvava esse cântico, o que você pensava? Promessa de Deus? Qual é a promessa de Deus? Seu casamento? Qual é a promessa de Deus? Sua nova firma? Qual é a sua promessa de Deus? Passar vestibular? Qual é a promessa de Deus? Para que seu marido volte? Qual é a promessa de Deus? Seus filhos amam, respeitam a sua vida? Qual é a promessa de Deus, pessoal? Promessa de Deus, não é essas coisas são promessas de Deus. Promessa de Deus é o quê? Deus é Espírito na sua vida. Mas as pessoas não pensam assim. Às vezes também de quando pensa como o povo de Israel. Quando Jesus Cristo falou assim, vocês não podem sair de Jerusalém até receber a promessa do Pai, promessa de Deus. Aí eles perguntam, esse tempo que o reino de Israel vai ser restaurado? E a gente vai ser uma nação forte, independente? A gente não fala assim, a gente ora, oh Deus, que eu quero que realize a sua promessa na minha vida. O que você pensa? Você quer conhecer aquela garota, aquele rapaz, pegar emprego, passa vestibular, passa de ano, ganha um emprego, ganha mais salário, seu negócio melhorando. Isso é promessa de Deus? Responda, isso é promessa de Deus? Responda comigo. Tudo estes são presente de Deus. Esse é o presente que Deus dá. Na verdade, tudo isso são migalhas de Deus. Tem que receber promessa de Deus.
Nem falar amém. Porque, não, mas eu quero presente. Pessoa, não é assim. Porque muito cristão não entende. Mas, eu repito de novo, muito importante. Imagina, raciocina comigo. Vinda do Senhor Jesus Cristo é importante ou não importante? Porque Ele viveu tudo isso para morrer na cruz, não é assim? Então, conhecer a cruz do Senhor Jesus Cristo é importante ou não? Muito importante. E Ele somente morreu? Não, Ele ressuscitou. Sua ressurreição é muito importante ou não? O pessoal termina aí. Mas espera aí. Ele ressuscitou e assim que Ele ressuscitou, Ele foi embora? Não, Ele ficou. Por que ficou então? Deve ter razão. Ele cumpriu toda a história da salvação. Ele fez todas as coisas. Mas por que Ele ficou? Porque Ele ficou para falar sobre as coisas de Deus. As obras de Deus. O reino de Deus. O que é obra de Deus? Segundo Mateus 28, versículo 19, disse o quê? Ide, portanto o quê? Fazei discípulos todas as nações, pessoal. E essa é a obra de Deus. Porque você se estuda, porque você trabalha, porque você quer ganhar, porque você quer fazer profissional, porque você vive dessa vida. Por quê? Para viver essa vida de fazer discípulos. E para todas as raças, todas as nações. E viver uma vida de testemunha. Como um homem pode viver não somente vida humana, mas sim vida divina? Como? Como você, irmãos, que você pode pensar coisas do homem, mas você também pode pensar coisas de Deus. Você trabalha assim, você estuda, você vive para a sua vida humana, mas ao mesmo tempo, como sua vida humana pode completar e cumprir a sua obra de Deus. Como? Como isso é possível? Sim, mas eu não tenho essa capacidade, pastor. Para mim, só salvação já basta. Porque eu não tenho essa força, eu não tenho muita fé. Eu não posso fazer coisas de obra de Deus. Eu não. Será? E aqueles discípulos tinham condição? Aqueles pescadores, aqueles traidores, aqueles homens de medo, que fugiram todo mundo. E vendo realmente Jesus Cristo ressurreto, mesmo assim não entendia bem. Mas depois como que eles se tornaram apóstolos, indo para o mundo inteiro, pregando, e até falando outros idiomas. E assim que espalhou-se o evangelho até hoje. Eles que produziram outros discípulos, chegaram até aqui. Como isso era possível? Como? Porque eles receberam a promessa de Deus. E nós recebemos promessa de Deus ou não? Você recebeu a promessa de Deus ou não? Então por que você responde sim? Porque você não tem força. Porque você já está desanimado. Porque você já está cansada. Porque você não tem certeza. Porque não sai uma força que vem de Deus. Porque igual aquele contrato de seguro. Você assinou uma vez, engavetou. Você não sabe, na verdade, o que está escrito lá. Fala francamente, você não sabe o que está falado. Francamente, você lê, você sabe que a palavra é boa. Francamente, você fala, mas você não sabe que tipo de bênção que está escrito aqui. Como isso que vai ser aplicado na sua vida. Tem que ser franco, tem que ser honesto. Senão, que adianta você passar tempo aqui na terra, igreja, 10, 20, resto da sua vida. Tem que saber. Irmãos, eles se esperaram. E aí, afinal de contas, mas eles responderam totalmente, perguntando uma coisa, não tem nada a ver. Assim que a gente vai ser restaurada a nossa nação. Irmãos, essa é a vida cristã. Se você faz isso, você tem que se arrepender. Não é assim? A promessa de Deus, você ora com a promessa de Deus e fala assim, a promessa de Deus realizou. O que realizou? Meu salário aumentou 5%. Essa é a promessa de Deus? Não. Esse é um presente aí. Se não aconteceu, então não realizou a promessa de Deus? Se não aconteceu, você vai sofrer, não é assim? Todo mundo aumentando o salário, aumenta a inflação, seu salário parou. Você está feliz? Não, mas você tem que sobreviver. Você tem que aguentar. Porque você tem promessa de Deus.
Irmão, não é fácil viver nesse mundo. Fácil viver nesse mundo? Pessoal, está difícil. Brasil, está difícil. Pessoal, ano passado, só Estados Unidos vendeu 17,5 milhões de automóveis. Não entendeu? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Eles venderam quase 20 milhões de automóveis ano passado. Maior venda de toda a história da América. Brasil, pior venda desde 2008. Decresceu 23%. Não lê jornal? Até venda de carro caiu 23%. Sabe o que significa isso? Toda a economia caiu, porque automóvel, só 4 rodas. Entra borracha, entra gasolina, entra toca-fita não, CD, sai GPS, assento. Não é assim muita coisa? Ferro, material, plástico. Toda a empresa caiu 23%. Está entendendo ou não está entendendo? Pessoal, entenda bem. México, que a gente, mexicana aqui a gente brincava, ele está tendo inflação de menos de 3%. A gente é o quê? 2 algarismo. 11, tal, quase 12%. Mas eu não acredito nisso, não. Porque o pedágio já subiu 20, 30, 50%. Tudo mentira. Governo, quando corrupto, mente os dados. Quando o governo começa a brincar com dados, é fim do mundo. Fim da picareta. Não pode mentir. Seus filhos, mensalidade, quanto você aumentou? 20%? Então, pensa, então mais do que 20%, 30% aconteceu. O governo fala que 12%, mas eu não acredito. No mínimo 20% a 30%. Eu não sou economista. Mas a gente apanha, aprende. Difícil a gente sobreviver. Fácil fazer exame Enem? Até exame Enem não dá para acreditar. Será que isso vale ou não vale? E vestibular? E mensalidade? Está muito caro, pessoal. E, pessoal, jovens, está difícil estudar, né? Não está? Cada dia? Imagina, seus pais estão loucos para pagar suas mensalidades. Porque nossa época quase ninguém pagava a escolaridade. Porque todo do governo eram melhores professores. Porque nosso imposto dá para fazer. Irmãos, esse governo, 12, 13 anos, 20 anos, eu não sou político, não vou falar, eu vou encerrar só. 20, tudo era bonança, mas infraestrutura, o que mudou? O que mudou? A única coisa que mudou, ciclovia. É coisa para chorar. Eu visito Coreia cada 2 anos, 3 anos, eu fico louco da vida, sabe por quê? Cada ano que passa, Coreia mudou. Cada ano. Você tem medo de cuspir. Chão é tão limpo. Se sua chiclete cai de erro, bobeira, você é capaz de pegar e colocar. Você vai ficar... Você vai no Japão. Você vai assustado. Eu fui no Japão, Sapporo, aquela praça enorme. Eu fiquei raiva de achar uma marca de chiclete. Não tinha nenhuma marca de chiclete. Eu fiquei... Eu não vou sair daqui sem achar marca de chiclete. A gente, mais ou menos igual, né? Você vai na praça, é impossível você não pisar marca de chiclete. Irmãos, como a gente está? Dá para viver a vida? Dá, mas está difícil. O que está querendo falar? Que a vida não é tão fácil, não. Está difícil. Com a nossa força, nosso entendimento, nossa experiência, com isso, a gente só vive o quê? Uma vida de empregado o resto da vida. Eu não estou falando que empregado é errado, não, nada disso. Então, a gente entra num sistema, se torna uma boia fria, um peão. A gente se torna um copo plástico descartável. O que é isso? Assim que a gente vive. Dá para viver, mas a gente tem que viver essa vida com toda a dignidade. Mas como? Tem que ter uma força extra. Não é uma força que tem dentro da gente. Não é que você faz exercício e você ganha força, massa muscular. Não.
Uma força que não tem de você. Você conhece o versículo da nossa igreja? João, capítulo 7, versículo... Vamos ler 37 e 38 junto. Tá, até 39. Todo mundo junto, já? No último dia, grande dia da festa, levantou-se Jesus, exclamou: se alguém tem sede, venha a mim a beber. O Senhor disse: venha a mim, eu vou dar essa água, vem. Quem tem sede, vem. Versículo 38, todo mundo junto. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de... Onde saiu o nome da nossa igreja? Vamos fluirão água viva. Versículo 39, todo mundo junto. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois esse Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Está entendido? Agora ele está glorificado. O que ele profetizou, agora vai acontecer. Agora vem Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus, Abba Pai. Então espera aqui. Aí falam tudo isso. Seus discípulos não entenderam. Agora que vai ser restaurado, agora vou entrar na melhor escola, agora minha família é sossegada, agora meu salário vai aumentar, agora que a nossa igreja vai ser restaurada. O que está falando? Versículo 7, por favor, todo mundo junto. Versículo 7. Todo mundo, já. Amém, pessoal. Esse tempo, essa época pertence a quem? Deus Pai. Sua restauração da sua família não é promessa de Deus, é presente de Deus. Deus vai restaurar no seu devido tempo. Sim, você vai ganhar dinheiro, sim, você vai trabalhar. Se você leva seriamente, você sua, você trabalha, ainda você é homem e mulher de fé, realmente você busca. Assim. Mas quando você vai acontecer isso? Não sabemos, isso pertence a quem? A Deus. Mas se você quer receber esse presente, eu fiz pergunta, pessoal, mas você quer receber esse presente? Sim. Esse bênção material, tudo, sua vida física, você quer receber? Sim. Quer receber? Sim. Eu vou ensinar então como recebe. Quer aprender ou não? Sim. Espera até receber. Tem algumas pessoas que riram. Não. Quando você vai passar uma faculdade boa? Faz até você passar. Porque esperar não é qualquer um que espera. Tem que ter poder. Tem que ter fé. Tem que ter garra. Tem que ter competência. E sabe trabalhar. É só essa pessoa que resiste. Não é assim? Então, esse tempo de sua restauração que a gente imagina, que acha que é promessa de Deus, que não é promessa de Deus, mas também Deus dá de presente, porque nós somos filhos dele, não é assim? Aí, papai e mamãe quer que filha cresça bem, filho, que dá, se a gente tem condição, dá ou não dá? Se não deu ainda é época, não é momento apropriado. Como que você vai fazer? Tem que esperar, filho, um pouco. Espera aí, eu dou, aguarda um pouco. Irmãos, a gente tem que esperar. Tem coisas que a gente tem que esperar. Não perca a fé. Mas esse povo não entendeu nada. Ai, que versículo 8, que hoje, nosso versículo chave. Vamos ler todo mundo junto já? Muito interessante. A gente não tem força de realmente resistir esse mundo. O sistema do mundo faz a gente, nossa vida, como escravo, dependente. Dependência não é somente droga. Droga é... Por que chama droga? Porque é maconha. Porque essas coisas são perigosas. Porque fica o homem dependente. Sem esse, o homem não consegue sobreviver. Mas, muita coisa somos dependentes. Tem que tomar cuidado, pessoal. A gente não tem esse poder. Tem que ter um poder que vem de fora. Não é o poder que você tem dentro. Com a sua capacidade não dá.
Nós precisamos de uma força que vem de fora, da fora para dentro. Isso que a gente precisa. Uma força que a gente não tem. Por isso que usa essa expressão. Mas receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ele desce sobre vocês, aí sim, você vai ter o quê? O poder. Essa promessa de Pai, promessa de Deus. Essa força. Quando eu falei força, a pessoa aqui, essa é força de Hulk. Força de super-herói. Pode ser força, mas essa força, esse dínamo, que faz a gente mover a vida. Faz mexer a vida, crescer, aumentar, locomover, esse dínamo. Onde saiu essa palavra dinamite? Dínamo. Essa palavra, esse poder. O poder que eu não tenho. Que vem de fora para dentro da minha vida. Que você não tem essa capacidade de jeito nenhum. Essa é uma sabedoria. Sabedoria que entra dentro de você. Sabedoria. Você não tinha essa sabedoria. Não é que você aprendeu do mundo. Não é que você estudou e guardou. Nada disso. Essa sabedoria é totalmente nova. Essa sabedoria não pertence deste mundo. Uma sabedoria que entra na sua cabeça. Aí que você pode enfrentar deste mundo. Você faz negócio e muita gente é esperto. Só acha que você que é esperto. Se você acha esperteza, você vai cair com outro esperto. O mundo é assim. A gente tem que ter uma esperteza, uma sabedoria que vem de fora. Que sabedoria é essa? João capítulo 14, por favor. João capítulo 14, versículo 12. Uma coisa fantástica que Jesus Cristo falou para os seus discípulos. Vamos ler todo mundo junto já? Que é isso? Você dá para fazer coisa de Senhor Jesus Cristo? Quem entre nós que é capaz de dizer que eu posso fazer um trabalho, aí umas coisas de Senhor Jesus Cristo fez? Alguém pode falar? Mas aqui disse o quê? Faz ou não faz? Faz. Quem que falou isso? O próprio Jesus. Propriamente Jesus Cristo. Ainda ele não terminou aí. Diz que vai fazer o quê? Ainda? Você acredita nisso? Acredita nisso? Acredito, né, aqui. Mas está difícil. Acredita sim, porque é palavra de Deus. Se não acreditar também, o pastor está aí, vai criticar. Você não tem fé, você não sabe disso. Acredito. Mas acredito, aí você já saiu. Dá licença. Não é comigo, não. É isso? Porque disse. Aí ele falou isso. Quando ele falou isso, não termina aqui. Mesmo capítulo, versículo 16. Não dá, mas quando a gente vai? 16, todo mundo junto. 17. Amém. É outro consolador por isso. Por isso que Jesus Cristo prometeu outro consolador. Porque quem era o primeiro consolador? Jesus Cristo. Quando ele estava aqui na terra, ele consolou. Deus estava conosco. Deus Emmanuel. Ele sabe nosso sofrimento. Sabe ou não sabe? Sabe. Sua agonia, Senhor sabe ou não sabe? O Senhor sabe suas lágrimas. O Senhor sabe todas as coisas, mas Ele não pecou como a gente não. A gente tem raiva. A gente tem vontade de acabar com todas essas coisas. A gente tem vontade de largar, sumir da mapa, desaparecer. Abrir mão de todo e ir embora. Mas Senhor não. Ele ficou. Ele continuou. Obedeceu. Ele sabe todas as coisas. Sofrimento da gente, fraqueza da gente. Ele não podia ficar mais com a gente, não. Porque se ele fica, ele tem que manter seu corpo. Não, agora tem que ser Espírito Santo. Que ao mesmo tempo está contigo, comigo também. Que está na Jacobina e aqui em São Paulo. Onde você viaja, está aí. Quando você viaja, ele fica aqui, igual o seu cachorro,
Que você pensa 2, 3 vezes, eu viajo ou não viajo. Minha filha veio aqui no Brasil, né? Faz tempo que ela não vinha. Todo momento ela estava verificando, né? Agora tem smartphone muito bem. Sabe o que ela estava tudo preocupada? Por causa de gato. Gato, que deixou. Estou preocupado, que falou com seu amigo que esse gato é pequeno, diz que morde alguém. Já passou 4 famílias. Ela estava preocupada. Aí eu pensei assim, até eu fiquei, início eu pensei assim, né? Fica com um gato assim, mas ao mesmo tempo eu pensei, mas graças a Deus. Se ela preocupa tanto com gato, também ela vai preocupar muito com gatão, que é seu pai. Tá bom, tudo bem. Se gente normal se preocupa muito com seu cachorro, com sua estimação, gatinho, então deve preocupar com seu amado família. Ele não é pessoa. Eu penso assim. Se pessoa que maltratar animal, acho que vai maltratar gente também. Mas vaca tem que comer, tá? Irmãos, a gente vai ter esse novo Consolador, outro Consolador, é Deus Espírito Santo. Então, quando a gente recebe Deus Espírito Santo, todos nós recebemos Deus Espírito Santo, sim ou não? Sim. Receberam o Espírito Santo? Sim. Se você acreditou no Senhor Jesus Cristo, seu Salvador, você recebeu já o Espírito Santo, amém? Amém? Mas você não tem o poder, por quê? Você não sabe efeito, porque aquele contrato de seguro, minúsculas palavras, letras, não está entendendo nada, que você assinou uma vez, engavetou. Não dá para entender nada. Até eu pergunto, será que até advogado, até segurador sabe tudo disso? Entendeu? Toda linguagem idiomática, toda aquela palavra. Irmãos, será que a gente entende aqui? Então o que significa, voltando, versículo 8, Cássio, capítulo 1, versículo 8. O que realmente descer esse Espírito Santo? Então, isso que está dizendo aqui, começa com, mais receberei poder. O que é isso? Então, vocês não sabem, quando eu falei promessa de Deus, você está falando da restauração de Israel. Eu quero que vocês vivam aqui, eu fiquei aqui 40 dias, depois ressurreto, ainda 40 dias, eu estou com vocês, meus discípulos, explicando sobre as coisas de Deus, mas vocês não entendem, eu sei, mas eu estou falando, isso que ele está falando. Eu estou explicando como que vocês deveriam viver, o que realmente é essa vida de viver com Deus Espírito Santo, mas vocês não entendem. Mas, eu sei que vocês não entendem nada, falando besteira, tudo isso, mas recebereis poder. Receber, quando usou essa expressão, significa que eu não tenho, certo? Recebe ou não recebe, entende? Então isso vem de fora. Para entender isso melhor, usou essa expressão, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Porque tem que entender aquele cara que ainda não conhece o Espírito Santo. Ele não é, pessoal. Naquele tempo, uso essa expressão, pensar que Deus Espírito Santo sempre desce assim, ó. Não é assim, pessoal. Pessoa que não conhece Deus Espírito Santo tem que explicar assim. Está entendendo? Eles não entendiam o que é Deus Espírito Santo. Por isso perguntava tudo errado. Então, falou, tá bom. Mesmo assim, mas recebereis o poder. Ao descer do Deus Espírito Santo, aí você recebe. Esse Deus Espírito Santo que vai dar força. Essa força é o quê? Sabedoria. Essa força é o quê? Paciência. Essa força é o quê? Você entende o quê? Soberania de Deus. Você sabe realmente almejar somente a ajuda, socorro de Deus. Pela sua fidelidade. Você começa a entender o que é fidelidade de Deus. Você começa a entender o que é graça de Deus. Irmão, faz conta que você suou, trabalhou, ralou, você fez muitas coisas, aí ganhou um dinheiro, aí você poupou, guardou dinheiro debaixo do colchão, sei lá. Você guardou, se você guardou com o seu suor, depois fica mais difícil, né, para você. Se você ganhou, agora como que você vai guardar? Como você vai proteger? Se você educou seu filho com seu suor, suas lágrimas, você tem que chorar mais ainda. Então.
Tem um momento que não dá. Irmãos, a gente não tem força. A gente não tem força, sabedoria suficiente para educar nossos filhos. Você acha que tem? Irmãos, você não sabe. Quando a gente era jovens, crianças, estudantes, quando a gente pedia aqui estudando, né? Minha mãe gostava que eu estudo voz alta, inglês, né? Tipo esse inglês, você tem que ler assim, ó. Escrevi o primeiro livro, até minha mãe ouvir. E que minha mãe está fazendo outra coisa, eu lendo o quê? Aquele manga, né? Aí minha mãe fala assim, meu filho, teu filho escrevi, começou a fazer. Fazia assim, máximo que fazia. Agora não. Nossos filhos, entra na internet, entra no computador, você não sabe quanto cenário ele está trabalhando. Você não sabe. Você não sabe. Você falando sim, mas eu não sei esse sim, daquela programação, daquele site, eu não sei onde que realmente funciona esse sim. O mundo é assim. Não é assim? Jovens, pesquisando trabalho. Entra na internet. Pergunta para quê? Eu gosto, ainda minhas filhas perguntam muitas coisas para mim, né? Papai, o que é isso? Eu agradeço, né? Aí eu falo assim, seu pai também tem coisa que não sabe, né? Não adianta. Mas a gente tem o quê? Nos gênio Google. Nos gênio, não precisa pedir só 3 vezes, não. 30 vezes, 3 milhões. Pede quando você quiser, porque pediu, eles ganham dinheiro. Tá? Mas eu não paguei, não fala besteira, tá? Você está pagando. Tá? Está empacotado todo. Irmãos, para eles melhor. Uma vez que você perguntou, eles ganham dinheiro. Entendeu? Com isso que eles ganham. Então pergunta, tá? Isso que está ajudando. E você sabe a informação, eles ganham dinheiro. Se dinheiro muito especial, aí entra você download, aí tem que pagar um pouco mais. Irmãos, a gente não tem essa força. Força de cuidar da família, força de cuidar seus pais, a gente não tem essa força. A gente precisa de uma força que vem de fora. Por isso que falei, por isso que a Bíblia falou, bem claramente. Mas, se você se receber essa força. Então, quando a gente tem Espírito Santo, irmãos, a gente tem força, tá? Essa força não é essa força, tá? Mas força de o quê? Esperar. Força de distinguir as coisas, força de sabedoria, força de realmente buscar essa criatividade, força de ver essa visão ampla, mais profunda, as coisas que pessoas não conseguem ver. Pessoal, por que a gente escala a montanha? Por quê? Para mostrar que você tem força? Porque você é alpinista? Porque cria massa muscular? Para mostrar que você tem mais fôlego? Por que subir montanha? Não? Comer lá pipoca, miojo? Por que subir topo da montanha? Para ver vista, não é assim? Porque lá em cima, quanto montanha é alto, sua visão é mais ampla. Quando você sobe, tudo é pequenininho, não é assim? Cara que fala assim, minha fazenda é grande, dele está aí. Minha casa é enorme, olha a minha casa aí, eu comprei um apartamento de 200 metros quadrados, aí muito... nem dá para ver, lá em cima, pequenininho. Acho que aquele pequenininho, aquele pontinho é o condomínio dele. É vizinho. Não é assim? Quando você sobe, todas as coisas, nada, não vai. Por isso que a gente sobe, eu não posso viver uma vida tão medíocre assim. Vou perdoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer de novo. Você olha, por isso que a gente sobe montanha. Eu acho assim. Pelo menos a gente sobe montanha nesse sentido. Tá bom, o mundo está aí. Ainda tem muito chão, dá para trabalhar. Não é assim? Aí a gente desce. Você sobe montanha para morar lá? Então, pessoal, a gente tem que ter essa força. Então, quando a gente recebe Deus Espírito Santo, a gente tem que viver uma vida com a força, com poder, vida de poder. Amém? Amém. Agora eu pergunto, você tem vida de poder? Eu vejo que todo mundo está cansado. Alguns estão dormindo, trabalhou muito ontem à noite. Por que está assim?
Por quê? Porque está desanimado. Se você tem poder. E outro, versículo 8, voltando de novo, para encerrar. Agora é vida de testemunha. Versículo 8. Todo mundo junto, já? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Amém. Quem que vai para a missão? Hã? Vocês já aprenderam. Quem que vai para a missão? Já esqueceu? Aquele que arrependeu primeiro. Lembra ou não lembra? Com essa memória está difícil estudar. Tá? Aumenta a memória, tá? Só tem 1 giga, não dá. Tá? Agora é terabyte. Não dá, senão já era. Pessoal, aquele que arrepende, por que arrependeu? Porque Deus é Espírito Santo. Quando você tem Deus e Espírito Santo, tem um sintoma. Eu não falei que tem força. Você tem uma força muito esquisita. Essa força se chama sensibilidade do pecado. Quando um homem é cheio de Espírito Santo, ele sabe, pecado, aí isso é pecado. Antes nem ligava. Acho que pequei, não é nada disso. Agora você fica muito sensível à sua vida. Não é que você pecou mais do que antes. Não é que você está pecando mais do que outras pessoas. Você ficou o quê? Sensível espiritualmente. Você não precisa fazer tudo isso, mas você sei. Mesma coisa, eu estava viajando esses dias na estrada, eu fiquei muito raiva, mas eu controlei. Né? Tem um carro que estava indo do lado, a pessoa estava jogando lixo fora pela janela. Que é isso, pessoal? Na estrada. Ainda eu vi que tem criança sentada atrás. Que é isso? Essa pessoa é ignorante mesmo, não é assim? Mas pessoa que tem educação, pessoa que aprendeu, vai jogar lixo? Não, se tiver lixo, aí dá cata, guarda para encontrar até lixeiro, não é assim? Por isso que eu falei. Quando fui no Japão, eu tinha medo de onde guardar meu esqueleto que estava mastigando. Onde que você tem que colocar? Tem que colocar no seu bolso. Não é assim? Senão, engruda no seu cabelo, que nunca sai. É assim. Pessoa que cursa bicicleta, tinha vontade de pegar e colocar tudo no seu cabelo. Irmãos, mesma coisa. Não tem sensibilidade da educação. Mesma coisa, quando a gente tem esse poder, pessoal, mesma coisa. Por que a pessoa não joga lixo? Porque a pessoa que é mais educado. A pessoa é mais ética, não é assim? Quanto maior, tem maior responsabilidade, maior sensibilidade. A pessoa não tem nada. Quando a gente não tem esse poder, força de Deus, Espírito Santo, a gente não sente isso é pecado ou não. Como que um homem pode tirar de aquele vício de álcool? Como? Esse happy hour, depois vira devil hour. Sabe, né, happy hour? Happy hour é só happy hour, happy para dono do bar, pessoal. Você não viu? Happy hour, lá embaixo, letra pequenininho. Só para dono. Irmãos, como que a gente larga de vício? Com a nossa força não dá. Tem que ter uma força aqui, vem de fora. É essa. Então, mas é interessante que essa força tem essa sensibilidade de você saber o que é erro, pecado. Esse é seu sintoma, que você está cheio de espírito. Mas sobre esse assunto, a gente vai desenvolver mais no dia de Pentecostes, que ainda está esperando nossa pregação, certo? Estudo. Terminando a palavra de Deus, quando Jesus Cristo, Ele ressuscitou, Ele ficou quantos dias, pessoal? Vamos fazer resumir, 40 dias. Porque Ele ficou aqui, Ele cumpriu a história da salvação, então tem que voltar, não é assim? Mas Ele não voltou, porque tinha a última tarefa a fazer. Qual era a sua última tarefa? A fazer é falar sobre a obra de Deus. Por que Ele falou isso? Se Ele fez, se somente Deus é capaz. Não, Ele falou isso porque a gente vai fazer. Seus discípulos que vão continuar a obra da história da salvação.
O Evangelho de Deus foi anunciado até hoje e até sua segunda vinda, através de quem? Discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aí estamos nós, meio disso. Nós estamos no meio. Não é assim? Mas isso não dá para realizar sozinho, não. Com nossa própria força, sabedoria, inteligência, nossa experiência não dá. A gente tem que ter uma força que vem de fora. Vê o mundo. É diferente, pessoal. Como a gente vive com essa força que vem de Deus. Senão você fica chateado, você fica triste. Você sempre, sua emoção sempre depende das outras pessoas, como te trata. Se a pessoa tratou-te bem, aí você fica feliz. Ofendeu, está triste. Que nível é essa? Você não consegue controlar sua vida em si. Para fazer isso, você tem que ter uma força que vem de Deus. A pessoa te tratou bem, aleluia, obrigado. Se não tratou bem, fazer o quê? Fazer o quê? Nada. Com isso eu não vou perder minha emoção, meu moral. Vou continuar. Porque eu tenho força de Deus para fazer suas obras. O que é viver uma vida de testemunha então? Fala, Senhor Jesus Cristo, resto do mundo? Sim, claro que a gente tem que fazer. Repita comigo, igreja que não faz missão, não é igreja. Pode ser qualquer igreja, pessoal, mas se a igreja não faz missão, essa não é igreja. É roubo, ladrão, isso não é igreja. Não adianta, que beleza que constrói a igreja, se igreja não faz missão, não é igreja. Amém? Nunca esqueça. Missão não faz pelo dinheiro, não. Não faz pelo recurso. Por quê? Esse recurso é recurso dos homens. A gente precisa de recurso de Deus. A gente precisa dessa operação conjunta com Deus e Espírito Santo. Igreja que não faz missão, deixa de ser a igreja. Vamos fazer outra frase? Um pouco difícil, mas vamos fazer. Eu tenho que fazer. Acho que por isso tem pessoas que não gostam de mim. Cristão que não faz evangelização não é cristão. Não é que você vai salvar a vida, não. Salvar a vida é Deus. Agora, você não pode falar sobre o Senhor Jesus Cristo, você não pode falar da sua igreja, você não pode falar da adoração da sua igreja, você não pode falar a missão da sua igreja, você não pode falar a vida do Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto, que vida é sua? Faz conta que um jovem, eu perguntei, você irmão, você pode falar sobre seu pai? Deixa eu falar lá, eu não quero falar sobre aquele bicho não. É assim? Você pode falar sobre isso? Sua família? Não, eu não quero, não. Eu detesto, eu odeio. Você pode falar sobre sua mãe? Você pode falar qual é o nome da sua mãe, senhora, sua mãe? Quem é o nome dela? Não cita o nome dela, não. Nem que eu soletrar o nome dela. Você já imaginou? Quem é seu pai? Como se chama seu pai? Eu não sei. Eu não conheço. Quem é sua mãe? Eu não conheço. Sou a única pessoa que pode falar isso. Quem é? Órfão. Órfão, sim. Que cresceu toda a sua vida no orfanato. Não conhece quem era sua mãe, quem era seu pai. Isso sim. Mas agora, nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. E chamamos Deus de Abba Pai. E orando, mesmo que a gente não tenha fé, pouca fé, quando a gente tem situação difícil, a gente roga, busca, Senhor me ajude, fala ou não fala? A gente louva, adora, sim, não é que a gente não tem uma vida 100% correta, mas a gente sabe o que a gente errou, a gente arrepende, busca. Aí você não pode falar nada do Senhor Jesus Cristo? Essa é uma vida de testemunho. O que é vida de testemunha? Tem que testemunhar o Senhor Jesus Cristo na sua vida cotidiana. Deus se manifesta na sua vida cotidiana. Quando você enfrenta uma decisão, ou você discutiu com seu colega de trabalho, você foi isolado, ou
foi expulsado um grupo da sua escola, panela, bullying. Ou você quer abrir um negócio ou quer fechar. Durante todo esse sistema, todos esses fatos, você tem que perguntar. Repita comigo. Então, como eu viverei diante do Senhor? Sempre essa é a nossa questão. Porque nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. Esse trabalho não é minha parte. Eu posso pular mais? Lá no fundo você tem que falar. Então, como eu farei, Senhor? Essa é a vida de testemunho. Você sabe quando Jesus Cristo vai voltar? Eu também não sei. Alguém sabe? Me ensina. Ninguém sabe? Mas eu sei uma coisa. Eu sei de que forma ele vai voltar. Isso eu sei. Você sabe? Não leu a Bíblia. Leia versículo 9 a 11. Vamos lá? Versículo 9 a 11. Tudo junto. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. À vista. E lhe disseram, varões, ao seu virá, do modo como, então ele vai voltar do jeito que ele subiu, certo? Certo ou não, pessoal? Isso a gente sabe. Mas quando, aonde, isso pertence a Deus, Pai. Irmãos, guarda bem, esses 40 dias que Deus ficou conosco, revelou o grande mistério de Deus. Quem que viverá, vivendo vida humana, ao mesmo tempo vida divina. Aquele que tem promessa de Deus. Então vamos tirar suas gavetas, essa promessa de Deus. Vamos aprender, folhear, ler, aprender. E você viverá aquela força que você não tinha. Aquele poder que você nunca saboreou. Essa força que nós viveremos. Mesmo assim, a gente vai enfrentar situações perplexas, situações que deixam a gente incomodado. Aí você vai rogar a Deus. Então, você mesmo, como eu viverei agora? Senhor. Oremos.